Olá, tudo bem com vocês? É o seguinte, acho que vocês devem ter visto que nas últimas semanas, não sei quando é que você vai ver esse vídeo, o Canva comprou o Affinity e disponibilizou o Vector e o Pixel de forma gratuita para qualquer usuário para poder conseguir fazer a utilização deles. Eu sei que a gente não é a nossa principal ferramenta que a gente usa, eu uso muito Illustrator e Photoshop para algumas coisas auxiliares. Eu sei que tem muita gente que usa Corel, então eu vou falar para vocês assim se vale a pena ou não. Vou fazer um teste rápido aqui também para não perder muito tempo. Então, algumas coisas que a gente pode utilizar no Photoshop para poder fazer edição de mapas, eu acho que o Affinity sim substitui. Para poder fazer correção de imagens do jeito que eu uso, vou mostrar para vocês também, e no Illustrator ou /Corel, o que seria o Vector, para poder fazer a vetorização de logos e para poder conseguir fazer nossas plantas e elevações para o cliente, aquelas humanizadas, para poder colocar malhas, informações. E se o Affinity conseguir fazer pelo menos esse combo, que é o básico que a gente usa aqui nos nossos projetos no dia a dia, se você pode substituir o Adobe ou o Corel pelo Affinity Designer e não ter que ficar procurando por formas alternativas para poder conseguir esses programas. Então aqui para poder fazer uma pesquisa diretamente no Google, só colocar Affinity Download, é esse segundo link, eu não sei se esse daqui vai, o V2, esse daqui não é, mas não é esse primeiro link, vamos nesse daqui, que é o segundo, que é o Affinity by Canva, e aí... A única coisa que você vem aqui, ó, Get Affinity. E aí ele falando que é de graça, né, tudo. Então você vem aqui, você vai colocar. Eu já fiz o download, mas você precisa fazer a sua conta ou com Gmail ou com algum e-mail. E aí você pode fazer o download, é de graça, não é pesado e você consegue utilizar. Mas agora, aqui dentro do Affinity, ele é um pouco diferente, né? Porque a gente já tem o Illustrator, o Photoshop, Corel, são programas diferentes. Aqui você pega a mesma imagem, você substitui do Vector, que seria o vetorial, mas essa mesma prancha você pode ir para a edição de imagens. Então é um pouquinho diferente, né? E aqui para o layout, que seria para publicar, mas acho que a gente nem usa tanto. E aqui o Canva AI, que aí sim a gente conseguiria utilizar as ferramentas de inteligência artificial do Canva, mas aí teriam que ser pagas. E aqui o Color Grading, que era alguma coisa que é para poder fazer correção de imagem mais próxima do que eu faço. E aí, primeira coisa, aqui eu já tenho uma planta, se o seu uso do Corel ou do Illustrator é para poder colocar as imagens e colocar os textos com a malha, cara, substitui. A única coisa é que se eu for para cá, eu tenho essa ferramenta que é o Rectangle Tool, que eu posso fazer aqui, mas eu posso clicar com o botão direito e eu posso especificar um 10 por 10, colocar 10 e 10 aqui, e ele cria já no Illustrator, ele cria essa malha com 10 por 10 na medida perfeita, e eu posso vir aqui, colocar um pouquinho mais fino, e eu já tenho essa malha, não tenho que ficar pensando muito em escala. Aqui no Affinity eu não encontrei essa ferramenta, eu procurei e não encontrei. Mas você pode pegar simplesmente um retângulo, eu tô aqui com o Alt selecionado, e aí ele já vai pegar como se fosse um snap, o Ctrl dá o zoom, e aí você cola aqui, tem o snap dele com Ctrl e o botãozinho no meio ele vai fazer o zoom in, zoom out. Então, ó, você pode fazer manualmente isso daqui. Posso pegar esses três, Alt, deixo solto. Aí eu venho aqui, ó, ele já gruda. Aqui não grudou tão bem, mas aí você pode fazer a sua malha. Então, ponto pro Affinity, de graça você consegue fazer a mesma coisa. E colocar texto é a mesma coisa. Inclusive, eu peguei esse arquivo do Illustrator e só abri no Affinity. Então, isso daí ele já consegue fazer. A única coisa que eu tentei abrir um arquivo do Corel, ele não abre. Você precisa exportar em PDF e depois importar para o Affinity. Ou exportar em EPS ou Illustrator, que ele não reconhece o arquivo do Corel. E aí, colocar linhas de projeção, colocar texto, é a mesma coisa, não tem segredo nenhum. Aí vai um ponto negativo, que eu sei que no Corel tem, aqui no Illustrator, para poder dar o zoom é com Alt. Aqui no Illustrator a gente tem essa ferramenta que é o Measure Tool, então você pode clicar aqui, arrastar, e aqui eu tenho 1 centímetro, e com essa linha aqui eu posso clicar nele, eu posso vir aqui no Dimension, posso mudar a seta, posso mudar o tamanho o stroke da linha, né? Eu consigo fazer um detalhamento relativamente simples aqui. Eu posso clicar aqui no texto, eu posso mudar a fonte para esse Niagara, posso deixar um pouquinho menor. E aí vamos lá aqui para ver se a gente tem. A gente tem, aí vem uma primeira frustração. A gente tem a ferramenta Measure Tool, e se eu clicar aqui eu posso vir na Measure Tool, eu vou dar zoom e eu consigo fazer isso.
Aqui não tá na escala, né? Mas aí o que acontece? Ele tá aqui, mas toda hora que eu crio uma outra, ele não fica na tela. Ele só mede, mas só que ele mede, mas ele não consegue deixar ela como se fosse no Illustrator, ou no Corel. Então é um ponto negativo, não dá nem para fazer. Eu fui até pesquisar em alguns fóruns, ainda não tem, pode ser que no futuro eles consigam colocar isso, mas toda vez que você cria uma linha, você cria a segunda, a outra desaparece. Tem uma coisa que é interessante aqui, se você for usar, você pode colocar aqui e você pode colocar Assign Drawn Scale. Aí você pode falar que isso daqui é como se fosse 1 metro. Apply. Então aí ele vai entender que cada malha aqui é 1 metro e ele colocou na escala novamente. Então é uma forma interessante. Aí você pode vir aqui. Então aqui sempre vai ter 1 metro. E você pode começar assim, quanto tem esse balcão? Eu posso vir aqui. Ele vai ser muito parecido com o Google Maps, sabe? Sabe quando você só pega a linha e ele fala para você o quanto que é? Então aqui eu sei que esse balcão tem 70. Eu consigo ver quanto que essa mesa aqui tem. E se eu apertar, só clicar e arrastar vai ficar desse jeito, mas se eu apertar o Shift, ele vai ter 78. Então você consegue fazer algumas coisas, só que ele não fica fixo ali. Não fica. Procurei e não fica. Ele tem uma ferramenta interessante que é aqui na Measure Tool, que é o Area Tool, que eu posso clicar num objeto que ele vai dar a área completa para mim. Inclusive, ele dá até o perímetro. Se eu clicar aqui no perímetro, ele dá o tamanho total e ele fala qual que é o perímetro dessa linha. Se eu clicar na outra, ele vai falar dessa linha também. Enfim, é uma ferramenta interessante, só que ela tá manca, né? Porque não consegue fazer ela completamente para poder conseguir fazer como a gente faz, tanto no Illustrator quanto no Photoshop. Se tivesse essa ferramenta e ela ficasse toda hora na tela, já funcionaria. Então, ponto negativo para o Affinity. E eu gosto muito da ferramenta de Image Trace aqui do Illustrator. Ele tem alguns presets, mas a maioria, ainda mais quando vem um fundo preto, eu só clico aqui e ele já faz um trabalho muito bom. Vou dar um Expand, que a gente precisa fazer, botão direito e dar um Ungroup. Eu tinha racialização de logo também no Corel, mas eu não tenho ele aqui. Para mim é um trabalho muito digno. Então, eu exportaria esse arquivo, eu salvaria como Illustrator, só que na versão 7, e aí sim eu conseguiria utilizar no Max. Agora, se eu venho para cá no Affinity, eu vou em Vector, eu vou em... Opa! Selecionou? Não sei. Seleciona aqui primeiro, Vector, Image Trace. E aí, olha, eu não gostei. Aqui tem um Image Trace, e ele tem o Edge Threshold, e ele vai dando uma visualização de como vai ficando o logo aqui, só que eu não gostei. Tipo, pra esse, ainda mais essas perninhas aqui, eu sinceramente eu não gostei muito do... Aqui, ó, ele até mostra como é que tava o antes e o depois, o resultado final, ou um split pra você ver como é que vai fazendo o antes e o depois. Eu não acho que é um trabalho bem feito. Eu acho que o Illustrator, ele é mais digno na hora de fazer. Tem muita curva aqui. Não gostei. E na hora de exportar, você não tem como exportar para Illustrator, você só consegue exportar para DWG, que depois importa para o Max ou para outras, ou até para mesmo para o SketchUp. Então aí não faz tanta diferença, só que ponto negativo para o Affinity também. E aí outra coisa que para mapas, para texturas no Photoshop a gente usa, mas a gente usa muito pouco, né? Então eu acho que assim, o Affinity e o Photoshop basicamente vão fazer a mesma coisa. Uma coisa que eu uso muito, eu vim aqui em Filter, Camera Raw Filter. Por que que eu uso isso? Porque, por exemplo, num projeto desse, eu não vou lembrar de cabeça, mas sempre tem muitas imagens, mas sei lá, 30 imagens para poder mostrar todo o projeto. E eu não gosto de fazer muita pós-produção no Corona, eu prefiro fazer um acabamento mais na unha aqui no Photoshop. Coisas que eu sempre gosto de fazer aqui, olha. Aumentar, eu não gosto de colocar o Sharpen, eu gosto de colocar o Clarity aqui, mas não tão exagerado. Eu gosto de, para poder dar mais vibração das cores, eu gosto desse Vibrance aqui, e eu compenso um pouco na saturação, basicamente isso. O contraste, eu não gosto de mexer muito nesse contraste, mas eu gosto muito de mexer no contraste, trazendo um pouco de whites e black. Às vezes no black, depende se a minha imagem está muito escura, eu trago um pouco para poder recuperar e ver algumas coisas, ou aqui eu tento trazer um pouco mais para cá, mas eu tenho deixado mais clarinho aqui, tanto no black ou quando no shadows aqui também, para não ficar tão fechado. Acho que no black pode deixar um pouquinho aqui.
E aí você pode vir aqui, se estiver estourando, eu tenho uma ferramenta aqui, olha, que se você clica aqui na área vermelha, ele tá estourando, e na área preta, ele tá ficando muito preto. Na área branca, na área vermelha ele tá estourando, na área preta ele tá ficando muito preto. Então é um bom guia, porque assim, como aqui aqui seria um LED, então é interessante que ele estoure um pouco para mim. Aqui também eu não me importo muito. O problema é se eu fecho o black aqui e ele fica muito... ele perde as informações. Então se eu vier aqui, ó, você tá vendo que você nem consegue ver nada. Então é interessante que você consegue, até quando tem muitos monitores, celulares, é uma boa forma de você se guiar. Isso aqui é só para saber se tá estourando ou não. Isso aqui não mexe na sua imagem. Então eu gosto muito de mexer nisso, aqui no Color Mixer, para poder, por exemplo, se esse azul tiver alguma coisa, eu posso vir só nos azuis e fazer alguma coisa, ou dar um pouco mais de luz para ele, ou tirar, ou dar mais saturação também. Eu consigo ter... Esse aqui é um Lightroom dentro do Photoshop, eu gosto muito. Tem como você dar um pouco mais de nitidez, né, colocando Sharpening, mas acho que o Clarity já traz tudo isso que eu queria. O Noise Reduction eu também consigo fazer por aqui. E, inclusive aqui tem também a vinheta. Eu não gosto muito de usar, mas tem muitas pessoas que gostam. E aqui você pode utilizar, fazer a vinheta ou negativa. Então eu gosto muito desse, porque o que acontece? Eu fiz a correção aqui e eu pego aqui no botão direito e eu coloco Save Settings. Então eu consigo pegar todas essas correções, eu salvo um arquivo e toda hora que eu vou pegar a segunda, em vez de fazer tudo de novo, eu só... Imagina que eu salvei esse arquivo aqui, eu vou deixar no desktop. Só para deixar como teste. Aí eu vou cancelar. Eu vou de novo no Camera Raw Filter. E em vez de ficar fazendo tudo de novo, eu só venho nesses 3 pontos. Eu vou em Load Set. Eu vou onde eu salvei. E ele já tem a pós-produção. É basicamente isso que eu gosto de fazer. Tem outras ferramentas aqui, ó. Que é clicar essa daqui para dar um pouco mais de claridade para algumas coisas. Se você clicar aqui e o Burning Tool, você pode escurecer também. Eu uso um pouco, mas nem tanto. E aí, no Affinity, e aí o que acontece? Eu não encontrei. Porque assim, a gente tem aqui a camada de layers, aqui o historiograma, tudo mais, das cores. O que eu achei foi esse Color Grading, que eu tenho basicamente as mesmas ferramentas. Eu tenho Clarity aqui. Eu posso trazer um pouco do Clarity, eu posso trazer um pouco mais de nitidez aqui. White Balance Tint e White Balance Temperature. Mas só que eu já controlo isso no próprio Max. O Hue, ele tem de todo, é o Master, né? Não é por cor. Então, não gostei. Aqui eu consigo ter o Brightness e os Shadows por aqui. Consigo fazer esse controle e tudo mais. Aqui é o Quick, tem os Adjustments. Ah, tá. Aqui nos Adjustments, né, a gente tem todos eles. Então eu consigo fazer tanto de Levels, tem o Vibrance também, tem alguns de Default, tem alguns presets para você poder usar. De curvas, Gradient Map, Selection, então você pode ir no Quick ou no Adjustments aqui. O que eu não achei como fazer todos esses ajustes e salvar para poder utilizar na próxima. Eu usei pouco, né? Não usei tanto assim, mas eu procurei, eu não achei. Tanto que aqui, olha, eu vou clicar para vocês aqui nesses 3 pontos. O programa, quando você chega, ele só vai ter Vector, Pixel, Layout e Canva AI. Aqui para vir esse Color Grading, eu tive que vir aqui e aplicar mostrar ele, porque eu não estava achando no Pixel. Simplesmente eu não achei para poder fazer isso, para poder fazer esses ajustes. Vim em Pixel. Aqui sinceramente eu não achei eles, por isso que eu fui na aba Color Grading para poder conseguir fazer isso, que ele fez basicamente a mesma função que fazia no Photoshop, mas salvar esses ajustes e para poder utilizar nas outras, que a gente nunca tem uma imagem, tem sempre 5, 10, 20. Não achei. Então, por isso que eu acho que eu não vou abandonar o Photoshop. E também tem uma coisa que, assim, se eu clicar aqui, olha, nas inteligências artificiais, só num clique, eu vou dar um Remove Background. Cara, é muito digno o trabalho dele, tá bom? Tipo assim, isso daqui, ó, só que com um botão que eu fiz, eu consegui fazer esse tipo de coisa. No Photoshop, se eu selecionar tudo e colocar um Generate Fill, e eu vou colocar aqui, coloque pessoas na frente do stand, eu posso colocar esse prompt e eu posso mudar. Eu tenho Flux Context Pro aqui, eu tenho um Gemini, o Nano Banana.
E aí eu vou dar um generated. E por que que eu gosto mais desse do que ir no Google AI Studio usar o Nano Banana aqui? Porque eu, por exemplo, eu posso fazer um render em 4K e fazer qualquer tipo de configuração aqui na frente no Photoshop, eu não perco resolução. No AI Studio, eu pego essa imagem, coloco para lá em 4K e quando eu trago para cá, sempre fica menor a resolução, ele muda algumas coisas e vem uma marca d'água. Aqui eu consigo não ter esse problema. E aí, tá vendo? Eu selecionei, coloquei umas pessoas, só com um prompt bem simples eu já consigo ter uma imagem muito melhor e não mudou a minha estrutura. Eu gosto muito e por isso que eu acho que eu não vou abandonar o pacote Adobe, porque eu utilizo não só essas duas, eu utilizo outras ferramentas, mas eu não acho caro. Eu acho que pelo que ele entrega, eu acho bom. Não vou trocar o Affinity. Eu acho que vou deixar ele aqui. Quem sabe no futuro eu uso, mas só que ele precisa de algumas atualizações para poder conseguir fazer com que eu faça essa troca. Me diz aí se você fez essa troca, se para você faz sentido ou não. Se você ficou até o final, agradeço demais e dá um like nesse vídeo que me ajuda e se inscreve no canal. E valeu!